Olá, meu nome é Bruna, sou professora de arte e hoje nós vamos trabalhar linguagens artísticas na parte 2. Nós vamos dar continuidade ao outro conteúdo que nós já tivemos, tá? Eu já mostrei no outro conteúdo algumas características da pintura, a sua história, e agora nós vamos para a parte dos temas, arte figurativa, arte abstrata, técnicas e suportes. Vamos começar com uma introdução sobre a pintura, né, para dar uma relembrada. Toda pintura é formada por um meio líquido, chamado de médio ou aglutinante. Eu trouxe aqui um exemplo, né, a goma arábica, que ela é um aglutinante. É um líquido meio pastoso, no qual mistura-se o pigmento, né, a cor, e ele dá liga, né, ele fica meio líquido para poder fixar a tinta na tela ou no suporte. A pintura é uma forma de expressão muito importante. Ela é uma das mais importantes da linguagem visual. Nós temos das linguagens artísticas, né? Dentro das artes visuais, nós temos escultura, cerâmica, desenho. Mas a pintura, ela é a mais conhecida, ela é a mais importante. Ele é um meio de se expressar, né? De uma forma melhor e mais criativa, talvez, e, portanto, histórica também. Portanto, acredito que por isso que ela seja mais importante. Pinta-se por muitos e diferentes motivos. Sempre tem uma razão. O artista sempre tem um objetivo na sua pintura. Para transmitir uma ideia às outras pessoas, para expressar um sentimento, né? Pode ser um sentimento triste, um sentimento feliz, alguma razão, né? O que ele está passando no seu dia, ou uma situação histórica, por puro prazer, ou mesmo como uma experiência ou provocação. Eu trouxe aqui um exemplo da Guernica, uma pintura do Pablo Picasso. A história dessa pintura foi que o Pablo Picasso estava passando por um momento, né, de guerras civis, né, no local onde ele morava, e ele presenciou, né, vivamente isso, e ele quis expressar isso na sua obra, né. Ele usou a linguagem da pintura e também a técnica do cubismo, né. Ele era um pintor do cubismo. E aqui ele expressou de uma forma muito viva os horrores da guerra, até pelo tom de cor que ele usou também e a figuração, né, os desenhos da pintura. Dá pra gente olhar, se a gente olhar bem, a gente consegue perceber mesmo um horror que ele conseguiu expressar aqui. A gente consegue entender. Temas. Toda pintura tem um tema. Praticamente tudo que ao redor das pessoas já apareceu nas obras de arte. O assunto de que trata uma obra se chama tema. Na pintura, alguns temas recebem nomes especiais, então existe uma diversidade de temas, né? E tem a natureza morta, tem o retrato, o autorretrato, temos paisagem, ícones, e aí eu vou explicar para vocês a característica de cada um. Aqui eu trouxe um exemplo que é um ícone mitológico clássico de 1444, do artista do Sandro Botticelli. Começando aqui pela natureza morta. Natureza morta é uma pintura que representa um objeto sem vida, né? Pode ser, não aparecem aqui pessoas nem paisagens, geralmente são frutos, são algum objeto, alguma bebida, né? Objetos que geralmente o artista expõe numa mesa em algum local e ele pinta esses objetos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Retrato e autorretrato. É quando o artista pinta a imagem de uma pessoa, né? O retrato é quando ele pinta de uma outra pessoa e o autorretrato quando ele pinta a sua própria imagem. Trouxe aqui uma pintura, né? O nome dela é Moça com Brinco de Pérolas, de 1665. Esse é um retrato. Paisagem. A paisagem é um quadro que representa a natureza, né? E também é uma paisagem urbana. Tanto o artista pode pintar olhando diretamente para essa paisagem ou a partir de fotografias. Ícone. É a pintura que representa cenas com personagens históricos, bíblicos, né, religiosos e tudo mais. Trouxe para vocês aqui a Flagelação de Cristo, de Caravaggio.
Bom, agora nós vamos passar um pouco para os movimentos artísticos, né, os tipos de arte. Nós temos a arte figurativa. Quando o artista pretende reproduzir em seu quadro uma realidade que lhe é familiar, como sua realidade natural e sensível ou sua realidade interna, a pintura é essencialmente a representação pictórica de um tema. É uma pintura figurativa. Um estilo artístico de artes visuais pautado na representação de formas, seja de seres, objetos, animais, paisagens, entre outros. Então, tudo aquilo que a gente expressa numa pintura, que, querendo ou não, é um pouco realista, é daquilo que nós, né, vivemos, é uma pessoa, é um animal, é algum fruto, é alguma paisagem, ela é uma arte figurativa, tá? Mas a gente tem umas artes, mas elas podem ser diferentes também. Tem a arte figurativa estilizada, que é essa aqui, tá? E tem a arte figurativa realista, que é essa aqui que eu trouxe pra vocês. A realista é o que representa as pessoas aqui, no caso, como elas são exatamente, como se fosse até uma fotografia, como exemplo. E aqui, o artista, ele modificou um pouco a realidade. Nós vemos que são pessoas, porém, elas são pessoas estilizadas, pessoas diferentes, tá? Ele dá uma modificada na realidade. Pintura abstrata. A pintura abstrata não procura retratar objetos e nem paisagem, tá? Diferente da figurativa, pois está inserida em uma realidade própria. Então, o artista tem total liberdade de expressar, geralmente, valoriza formas, cores, linhas e texturas, tá? Então, ele usa mais as formas geométricas, né? As formas orgânicas, né? Ele deixa a mão mais solta, ele não tem o objetivo de representar algo da sua realidade. Nós temos aqui a primeira aquarela abstrata de 1910, do Vassali e Kandinsky. Expressionismo abstrato. Já os expressionistas abstratos, como Jackson Pollock, não construíam a realidade, mas encontravam no acaso. O Jackson Pollock foi um dos precursores, né, do expressionismo abstrato. Ele pintava no acaso, ele simplesmente colocava uma tela no chão, né, e pintava conforme o movimento de seus braços. Ele jogava, se ele fazia um movimento mais rápido, a tinta caía de uma forma diferente. Um movimento mais devagar, ela caía de uma forma também diferente. Então, cada maneira dessa que ele pintou foi do acaso, sem objetivo próprio, né, sem a intenção de fazer, eu quero fazer tal coisa. Ele realmente foi pintando e resultou nisso aqui. E nós temos o suporte, né? O suporte é muito importante porque é onde nós produzimos, né, os artistas produzem as suas obras. Então, cada artista escolhe, né, um meio, uma técnica para produzi-las. Então, o suporte mais comum é a tela, que é de tecido. E, durante a Idade Média, existia também o afresco. Hoje, os artistas não pintam tanto o afresco, é muito difícil. Mas, antigamente, utilizavam-se muito. E também tem o papel. O papel é mais utilizado para tinta aquarela, né? Trouxe um exemplo aqui da tinta aquarela para vocês. Ela é pintada no papel, um papel com uma gramatura mais grossa, né? Ele é bem mais grosso que o sulfite. E o artista, ele retrata a sua pintura de uma forma no papel, porque a tinta guache, a tinta aquarela, ela é mais aguada. Então, o papel é melhor para pintar do que a tela, né? Então, nós temos aqui as técnicas. Técnicas mais conhecidas são a pintura a óleo, tinta acrílica, a guache, a aquarela. Temos também a caseína, a resina alquídica, o afresco, a eucástica e a têmpera de ovo. E eu trouxe alguns exemplos para vocês dessas técnicas, né? Como a aquarela, que eu já falei. Temos o guache. O guache é uma tinta, a tinta mais comum, geralmente é aquelas que utiliza assim, nas escolas, né? Que ela é fácil de sair da roupa, sair da mão. E ela pode ser misturada com água também. Ela é mais escolar, digamos assim, mas tem as profissionais também. Acrílica, muito utilizada. A acrílica é uma tinta que ela seca muito rápido, então os artistas gostam mais de usar ela. E ela também pode ser misturada com água. Então ela pode dar efeitos aquarelados, ela pode dar efeitos mais grossos, né? Depende do estilo de pintura do artista. Óleo sobre tela foi uma das mais utilizadas, né? Desde antigamente, né? Lá do Renascimento e tudo mais.
e é uma tinta que ela demora mais tempo para secar. Então o artista, né, que gosta de retratar principalmente o realismo, ele tem tempo, se ele errou, ele pode arrumar, ou ele pode fazer uma mistura de cores, né, claro e escuro, de uma forma mais detalhada, mais devagar, porque ela possibilita isso pela demora da secagem, diferente da tinta acrílica, ela seca muito rápido. Aqui eu trouxe um exemplo do afresco. O afresco é um método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre um revestimento de argamassa ainda fresco. Pode ser gesso também, de modo a facilitar o embebamento da tinta. Então ele é uma pintura no mural, né? E o artista utiliza, se ainda fresco, ele passa a argamassa ou gesso no mural, e o mural ainda úmido, ele passa a tinta, né? Então é um método um pouco mais complicado de pintura. Bom, espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo parte 2 de pintura. Muito obrigada e até logo!